Olá, confrades, tudo bem? Eu sou o Bob Júnior, estou aqui para mais um Dicas de Vinho do Bob. Vamos nessa, Bob Júnior! Nobres, confrades e confreiras, tudo bem? Hoje aqui para mais um Dicas de Vinho do Bob, um assunto muito bacana, interessante, que os confrades e as confreiras perguntam muito. Como a gente ler os rótulos dos vinhos, tá? Vocês vão entender cada palavrinha que tem ali no rótulo, vocês vão saber fazer a escolha certa, tá? Mas se você quiser aprender sobre vinhos de forma simples, de forma fácil, se inscreve aqui no canal e também já pode deixar o teu like aqui no vídeo. Vamos lá, confrades e confreiras, vamos nessa. Bob Júnior, me fala aí, Bob Júnior, como ler um rótulo de um vinho? Como ler, né? Nós vamos entender cada uma das informações que a gente tem ali no rótulo, tá? Para que nunca mais fiquemos confusos ali na hora da compra. É muito importante essa definição para a gente poder ali chegar e saber escolher, não ficar com tanta dúvida, ter mais assertividade, tá, gente? Ter mais convicção. Olha só, quase na sua totalidade, o rótulo ele diz muito sobre o vinho que ele representa, que ele apresenta ali, tá? O rótulo é como se fosse o cartão de visita. A gente pode até falar um pouco mais, o rótulo é como se fosse a certidão de nascimento do vinho ali, o RG daquele vinho, tá, gente? Para você acertar e sempre comprar o vinho do seu estilo preferido. Ah, eu tenho minhas preferências, eu sei do que eu gosto, eu sei do que eu não gosto, eu vou ali usar o rótulo daquele vinho para que o rótulo me ajude a fazer a escolha correta. Estudando aí os rótulos dos vinhos, eu cheguei em duas definições aí de grupos, tá? E vai muito para aquilo que eu já falei em outros vídeos, que é a questão do Novo Mundo e do Velho Mundo. Os rótulos do Novo Mundo e os rótulos do Velho Mundo, eles acabam tendo um pouco de padrão, tá, gente? Eles acabam tendo um pouco de padrão. Eu vou falar o que é que a gente pode encontrar aí num rótulo de vinhos do Velho Mundo. Vou falar primeiro do Velho Mundo. Em países que são os países do Velho Mundo, França, Itália, Espanha, Portugal, Alemanha, eles destacam mais o produtor e a região onde as uvas foram cultivadas, tá? Olha que legal. Vou dar um exemplo aqui. Bordeaux, Champagne, Rioja, Chianti, Alentejo, Ribeira del Duero e tem muitas outras, tá? É uma infinidade. Rótulos de vinhos do Novo Mundo. Eles destacam principalmente, tá? O nome do vinho e a uva, tá? A uva que compõe aquele vinho. A uva ou as uvas, tá, gente? Exemplo aqui, ó. Merlot, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Cabernet, Syrah, Sauvignon Blanc, tá, gente? Eles são muito comuns, tá? Em países como Brasil, Argentina, Chile, África do Sul, Austrália, Estados Unidos, Nova Zelândia e alguns outros países aí que compõem o novo mundo do vinho, tá, gente? Mas, Bob, e na prática? Vamos lá, gente. Na prática eu vou mostrar aqui para vocês um rótulo do Novo Mundo e a gente vai dissecar esse rótulo aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre ele, tá? Nome do vinho, gente. Nome do vinho. Geralmente ganha destaque no rótulo, ganha um grande destaque no rótulo, tá? Principalmente em vinícolas que possuem diversas linhas de vinhos, tá? Que elas, para identificar melhor ali, elas preferem identificar com nomes a linha mais básica, a linha intermediária, a linha mais premium. Então elas colocam, geralmente as grandes vinícolas colocam ali o nome das suas linhas. É uma das coisas que a gente encontra aí no Novo Mundo, é o seguinte: quando não vem com o nome, vem destacando o nome do produtor. Geralmente, quando é uma vinícola mais familiar, uma vinícola menor, eles destacam o nome do produtor. Quando geralmente uma vinícola grande, uma vinícola maior, vem nome da linha, nome do produtor, vem todo mundo junto ali, tá? É uma festa, tá? Olha só, uvas, tá, gente? Uvas, nos rótulos do Novo Mundo é muito comum a gente ver o nome das uvas estampadas, seja um blend, seja uma assemblagem ou corte, vinho com mais de uma uva, né? Com duas uvas ou mais, ou seja um varietal, vinho de uma única uva, tá? Composto por um único tipo de uva. Isso ajuda o consumidor a ter noção, tá? Ter noção do estilo do vinho, do sabor do vinho que está comprando, tá, gente? É claro também das harmonizações que a gente pode seguir, tá? Uma harmonização um pouco mais intensa, uma carne, ou então a gente vai para uma harmonização um pouco mais leve, mais delicada, frutos do mar, peixes, queijos mais suaves. Olha só, isso também ajuda também na harmonização, tá? Agora vamos falar um pouquinho dos rótulos do Velho Mundo, gente. Tem algumas características marcantes ali em rótulos do Velho Mundo, tá? A região de origem onde o vinho foi produzido, né? Ela ganha mais destaque nos rótulos do Velho Mundo. Isso pode muitas vezes indicar a qualidade superior de um vinho, tá? Olha que legal, gente. Algumas regiões, elas são conhecidas
por terem o clima e solo propício para o cultivo de determinadas uvas, tá? Como é o caso da região de Chablis, na França, que é uma região muito propícia para o cultivo da Chardonnay. Bordeaux, por exemplo, é conhecida aí pelos tintos de Cabernet Sauvignon e de Merlot, tá? O Vale do Rhône, onde faz a minha querida Syrah. Eu sou um Syrah freakness, eu sou um apaixonado por Syrah, tá? Então, Vale do Rhône, quando a gente fala em Vale do Rhône, nos tintos, a gente lembra diretamente da uva Syrah. Então, por isso, muitas vezes omite o nome da uva no rótulo e vem o nome aí, tá, gente? Da região de origem, tá? Tem mais, tá, gente? Olha só. Além da região de origem, ainda pode vir uma sub-região. São pequenos lugares ali, micro-regiões dentro de regiões maiores que fazem vinhos com uvas de qualidade excepcional. Olha só, vou falar, a comuna de Saint-Émilion, em Bordeaux, né, faz aí uma Merlot excepcional, tá? Hermitage no Rhône faz uma Syrah excepcional. Brunello di Montalcino, na Toscana, faz aí uma Sangiovese maravilhosa. Barolo no Piemonte, né? Uma Nebbiolo aí sem igual. Então, essas regiões elas trazem implícitas aí a uva, tá? Elas não vão trazer no rótulo, elas vão trazer a região. Essa informação, gente, ela pode ser até bem específica, tá? Ela pode ser bem específica, inclusive pode aí denominar vinhedos bem pequenos, tá? Isso pode trazer uma valoração, uma exclusividade ali para aquele vinho. Aquele vinho pode ser considerado um vinho único e ele ter ali o valor superestimado, tá? Geralmente, pessoal, quanto mais específica a localização, quanto mais específica a região, a sub-região, até mesmo um determinado vinhedo, um vinhedo ali que a gente tem no rótulo, um vinhedo pequeno, 2 hectares, por exemplo, se torna um vinho mais refinado e também isso impacta num preço bem maior da garrafa, tá, gente? Olha que interessante. Origem de engarrafamento, tá? É uma informação que atesta que o vinho foi produzido e engarrafado na própria vinícola ou no próprio chateau, como falam na França, tá, gente? Ele não foi transportado para ser engarrafado em outro lugar. É muito comum na França isso aí. Algumas empresas, negociantes de vinho, tem muito isso na França de você negociar um vinho ali, de comprar uvas ou comprar o próprio vinho de algumas vinícolas e fazer o seu próprio engarrafamento, sua própria rotulagem, tá? Antigamente essa prática não era uma prática tão bem vista, mas veja só, hoje com rigorosas práticas de controle de qualidade, ela não é tão indispensável assim. Essas informações, tá, gente? Essas menções, elas vêm principalmente nos vinhos franceses, mas também vem muito nos vinhos espanhóis e em alguns vinhos italianos, tá, gente? Vou colocar aqui como é que a gente encontra essas denominações nesses vinhos, os vinhos franceses, italianos e espanhóis, tá? Mas assim, eles podem conferir um pouco mais de status, tá? Podem conferir um pouco mais de confiança do comprador, tá? Isso é muito legal. A qualidade do terreno ou a reputação da vinícola, tá? O termo cru foi usado na França, eu vou falar cru em português, tá, gente? Tem gente que fala no sotaque francês, tem gente que fala com a pronúncia francesa. Vou falar em português mesmo aqui para simplificar, tá? Mais especificamente na Borgonha, de modo a identificar a parte de um vinhedo cujo o vinho apresenta determinadas características específicas, safra após safra, ele cria o DNA, ele cria uma identidade ali, tá, gente? Os terrenos considerados de melhor qualidade, eles ganharam o nome de Grand Cru ou Premier Cru. Tá? Isso é muito interessante, isso é importante também, tá? Diferente de Borgonha, lá em Bordeaux são as vinícolas, são os chateaus que recebem a identificação de cru, tá? Que recebem essa maior reputação. Não é o terreno ou o vinhedo, mas sim as vinícolas. Outras informações que a gente pode encontrar nos rótulos dos vinhos, tá, gente? Vou falar aqui, ó. Algumas são obrigatórias por leis, tá? Uma delas é a safra. A safra indica o ano em que as uvas foram colhidas, tá, gente? Ela não é o ano que o vinho foi engarrafado ou o vinho foi lançado no mercado, tá? Não é isso. For o ano da colheita, tá? Alguns vinhos eles demoram muito para serem lançados devido ao seu processo de produção. Vou falar aqui, ó. Por exemplo, estágio em barrica de carvalho, tá? Pode passar aí 6, 12, 18, 24, 48, 60 meses, a gente vê às vezes na Espanha, tá? Então, para adquirir novas características, maior complexidade, aromas tostados, tipo toffee, baunilha, café, chocolate, taninos também. Então, a safra pode nos falar isso, tá, gente? Mas a safra não é, vou deixar claro aqui, o ano que o vinho foi lançado. É o ano que o vinho foi colhido, tá? Alguns vinhos não apresentam safra no rótulo. Por exemplo, a maioria dos espumantes. Eu tô aqui tomando um espumante, mas a maioria dos espumantes não traz a safra no seu rótulo. Vinhos do Porto também, outro bom exemplo. Então, confrades, porque eles são produzidos
com uvas de diferentes safras, tá? Eles misturam muitas safras ali. O espumante tem o vinho base, o espumante tem o vinho adicionado na segunda fermentação. O vinho do Porto ele é uma mistura de vinhos de várias safras, salvo raras exceções aí que são os vinhos vintage, né? Que eles têm a safra definida, tanto o espumante vintage quanto os vinhos do Porto vintage. São dois bons exemplos aí de vinhos que não recebem a indicação de safra. Outro item muito importante aí no rótulo dos vinhos, gente, é a denominação de origem, tá? Essa menção, denominação de origem, é uma espécie de selo de qualidade, tá? Ele é concedido por instituições governamentais, ele é concedido por conselhos reguladores, tá? Principalmente ali no Velho Mundo, mas também tem no Brasil, também tem na Argentina, também tem no Chile. Olha só, gente, é geralmente uma certificação, garante que o vinho foi elaborado dentro de uma região delimitada, respeitando todas as regras de produções impostas para aquela região, geralmente conferindo uma maior qualidade. Eu sou a favor das DOs, tá? Das denominações de origem. Os produtores que conseguem certificar seus vinhos, tá? Eles têm a reputação elevada, o consumidor ganha, pelo menos ali na teoria, o consumidor ganha uma garantia que está adquirindo um vinho de qualidade. Pelo menos na teoria, tá, gente? Isso quase em sua totalidade é verdade, tá? São exemplos de denominações de origens aí bem sucedidas, tá? Bem conhecidas. AOC na França, DO na Espanha e no Brasil, DOC ou DOC, né? Portugal e Itália, DOCG na Itália, tá? São exemplos de denominações de origem, tá? O que diz respeito também à maturação e ao envelhecimento, né? Alguns vinhos, eles têm um cuidado especial durante o processo de produção, né? Durante a colheita, durante a seleção das uvas, durante a vinificação. Olha só, gente. E aí, eles passaram algum período dali de amadurecimento em barris, até falei já isso nesse vídeo, né? Ou um amadurecimento na própria garrafa, tá? Eles podem trazer nos seus rótulos ali alguns termos como criança, reserva ou reserva, tá? Gran reserva, tá? A utilização desses termos ela não é igual em todos os países, ela muda de um país para outro. Isso não significa que um reserva de um país tenha a mesma qualidade do outro. A gente precisa observar ali a qualidade do produtor, a região, tá? Isso é muito importante, tá, gente? Outro termo aqui que tem no rótulo, esse é obrigatório por lei, é a graduação alcoólica, tá? Vinhos elaborados em região de clima quente, eles tendem a ter aí uma graduação alcoólica maior, eles tiveram mais açúcares, porque tiveram um amadurecimento mais prolongado, tiveram mais açúcares, e na fermentação, onde as leveduras fazem o vinho, criam o vinho, transformando o açúcar em álcool, vai se conseguir um nível alcoólico maior. Tá certo? E aí eles precisam ter estrutura para serem vinhos equilibrados, vinhos harmônicos, né? Corpo, tanino, fruta, acidez, intensidade de sabor, tudo isso precisa estar em níveis mais altos para um vinho que tem um teor alcoólico mais alto, o álcool fique ali integrado e possa passar despercebido. Olha que legal, gente, tá? Olha só, vinhos fortificados, né, eles recebem um destilado neutro chamado aguardente vínica e eles podem chegar até 22% ali de teor alcoólico. São os vinhos que a gente entende hoje, que a gente conhece hoje com maior nível de teor alcoólico, tá? Outra coisa importante, gente, é a idade das vinhas. Isso nem sempre vem no rótulo, tá? Videiras mais antigas, elas tendem a produzir frutos com sabores mais concentrados. Por quê, Bob? Olha só, devido à sua idade, elas possuem uma produção menor, elas conseguem concentrar as suas energias, as suas forças ali em menos cachos, tá, gente? Vamos ter aqui ó, mais açúcares, mais taninos, mais sabores. Elas têm condição de se dedicar mais a cada cacho. Isso é muito importante. E aí, gente, para conferir mais valor ao vinho, alguns produtores, tá? Eles incluem nos rótulos as informações assim, tipo vinhas velhas, tá? Velhos vines ou old vines, tá? A gente encontra muito old vines. Até mesmo em países de língua latina a gente encontra o termo old vines. É bem interessante, tá? Mas é isso aí, confrade, confreira. Olha só, na videoaula de hoje a gente aprendeu, tá, a ler corretamente um rótulo de vinho, a gente aprendeu a diferença entre rótulos dos vinhos do Velho Mundo e dos vinhos do Novo Mundo, outras informações importantes como vinhas velhas, maturação, envelhecimento, denominação de origem, tá? E a gente também aprendeu aqui a fazer escolhas de acordo com nossos gostos pessoais, baseado nas informações dos rótulos. Isso é muito legal, isso é muito importante, tá? Você não vai mais errar, tá, gente?
Mas olha só, se você gostou desse vídeo, confrade, confreira, se inscreve no canal, também já pode deixar o teu like aqui no vídeo, compartilha com os amigos, é muito importante, e eu vou deixar um salve aqui para todos, saúde, também para os confrades daqui do YouTube e lá do Instagram. Um forte abraço a todos e até a próxima. Saúde, meus amigos!